Oi, meu nome é Júlia e hoje eu vou contar a história de como eu entrei numa escola cheia de garotas malucas que era uma escola para góticas. Só quando eu coloco essa cam, só quando eu coloco pra gravar, passa um helicóptero por aqui. Não é cachorro latindo, é helicóptero. Corta. E bom, eu tentei ser amiga de todas. E eu vi uma garota chamada Bibi. Ela tinha 17 anos. Ela tinha 16 anos, igual nós. Todas nós. Então eu fui perguntar pra ela: qual é o seu nome? Mackenzie. Então eu perguntei pra ela como era aquela garota. E ela simplesmente me respondeu. Ela simplesmente me respondeu. Ela é chata. E ela simplesmente me respondeu. Ridícula. Eu sou melhor do que... E ela simplesmente me respondeu que ela era a melhor de lá. E também que ela era uma traidora. Que ela sempre pegava as pessoas para serem nossas amigas e depois as trocava como se elas não fossem nada. Então, mesmo assim, eu tentei fazer amizade com ela. Então eu falei com ela e tal, e ela disse que o nome dela era Bibi. E há muito tempo atrás, ela e a Mackenzie eram amigas. Eram amigas, muito amigas. Mas depois elas começaram a ser rivais, porque a Mackenzie virou super metida e mal educada. Trem. E foi assim que o sinal tocou. Todas foram para a sala, enquanto eu fiquei pensando: meu Deus, como era no passado? E eu fiquei... Vem aqui. Tá. Nossa, minha voz tá chata. Então, eu simplesmente segui a Bibi e fui pra escola, né? Vai pra sala de inglês. Então, a Mackenzie disse que a professora estava passando mal e ela seria meio que a substituta. E eu fiquei com muito medo disso, porque uma criança, ela tinha 16 anos e ela não tinha idade para ser uma grande professora. Então eu fiquei nervosa. Então, e aí ela começou a me dizer como ser uma super gótica. Tipo, ela deu aula de poemas em inglês. E também fez uns gestos de góticas que todas nós tínhamos que seguir. Mas a Bibi ficou super irritada. Pra mim parecia que ela queria explodir e dar um soco na cara da Mackenzie. Mas ela não deu. Então a Mackenzie começou a repreender a Bibi, dizendo que ia contar tudo pro diretor, o que ela estava fazendo. E depois eu fiquei meio que chocada. Eu perguntei pra Mackenzie porque ela tava ensinando a como a gente ser góticas. E ela simplesmente me disse que aquela escola era uma para góticas, não para kawais rosinhas. E ela me chamou de kawaii rosinha. E eu adorei. Porque eu sou mesmo uma kawaii rosinha. Mas naquela escola todos eram pretos, roxos e outras cores. Vermelho. É, vermelho. E branco. E branco. Então deu E cinza. Então deu sinal. E todos foram para o refeitório. Mas a Bibi ficou lá por um pouco mais de tempo. Então, depois de um tempo, ela chegou até nós. Mas demorou um pouquinho. Então a Bibi sentou do meu lado e me explicou por que ela estava com tanta raiva da Mackenzie. Ela explicou que há muito tempo atrás, há 4
4 anos atrás, que foi quando ela entrou. Ela já estava faz um mês. Então, elas ficaram muito amigas, porque as duas não sabiam nada daquela escola. Então, quando ela completou um ano que estava na escola, ela fez uma festa um pouco pequena, convidando só eu e os professores. E nós conversamos sobre poemas e coisas ótimas. No segundo ano, ela já estava bem mais ela já estava meio metida. E a Bibi tentou imitar para conseguir a amizade. E no segundo ano, ela fez uma festa bem maior. No terceiro, a festa já estava muito grande e ela já estava bem mais metida. E a Bibi não aceitou isso. Então, no quarto ano, onde teve uma festa tão imensa que parecia que era um prédio, ela ficou com muita raiva, porque ela não gostava de festas e também porque ela estava super metida e também estava muito gótica e mal educada. Então, elas acabaram a amizade e acabaram se tornando rivais. Então, a Mackenzie surtou, falando do que ela não podia entregar o segredo delas para uma garota que tinha acabado de chegar na escola e que ainda era uma kawaiizinha rosa feia. Então, eu fui pegar comida, porque meu pai. Então, nós começamos a comer e a Bibi me disse que elas estavam muito disputadas. Há 2 anos, desde que começou esse ano, desde que ela tinha completado o terceiro ano e 2 meses, elas já estavam numa aposta de quem seria a melhor a melhor gótica e quem faria mais amigos. No caso, eu ainda estou ganhando. Ela disse que ainda estava ganhando. Chegou meu chocolate. Que ainda estava ganhando. Mas a Não vai querer chocolate não, né? A Mackenzie, não quero. E a Mackenzie, mas a Mackenzie sempre ficava irritada toda vez e tentava estragar a amizade. Então, a Mackenzie começou a gritar, falando que não podia entregar isso pra ela, e depois as duas foram pro banheiro. Na verdade, só a Bibi que tinha ido. E eu ia conversar com a Mackenzie. Então eu conversei com ela e ela me disse. E ela me disse que a Bibi era uma traidora e que ela tinha que ser amiga dela, que ela nunca iria atrair. Mas eu já estava próxima da Bibi. E aí tocou o sino. Trem. Nada, nem um pouco discreto. E nós fomos para aula de matemática. E a professora disse para nós ligarmos nossos computadores e abrirem uma pasta. Mas a Mackenzie ficou com muita raiva. Mas a Mackenzie não fez nada. Ela ficou escrevendo um poema. E não deu pra ver muito bem, mas estava escrito. Eu sei que a Bibi não é uma traidora, mas eu quero essas amizades. E eu fiquei meio chocada. Então, até agora a Bibi não tinha aparecido. Só quando acabou a aula, ela apareceu. E bem discreta, parecia que ela era um vulto. Então, mas enquanto isso, ainda não aconteceu. E aí, tocou o sinal mais uma vez. Trem. Então, todos saíram da sala de aula. Eu quero falar. Saíram da sala de aula. E a Bibi apareceu, mas apareceu pela porta dos fundos. Eu vi ela saindo pela porta dos fundos.
E isso foi bem estranho. Então, eu simplesmente ignorei. E a minha mãe iria me buscar. Minha mãe iria me buscar daqui a pouco. E aí a Mackenzie começou a debochar. Eu decidi. Então eu fui fazer para casa, né? O meu dever. E tava pedindo pra gente fazer. Pra gente te aparecer com amanhã com roupas totalmente pretas. E também pra fazer um poema. Um poema eu até entendi. Mas tinha que ser um poema obscuro e triste. Eu não sabia fazer isso. E eu não ia aparecer de preto naquela escola. Então eu simplesmente acabei o dever. E não quis colocar uma roupa preta. Mas eu tive que colocar depois. Bem, você vai entender. Então, lá fui eu pro segundo dia de aula e não sabia que seria uma grande confusão.